Olá, o Fala Pelai dessa semana, com o nosso entrevistado, ele que é engenheiro eletricista, doutor Rodrigo Santos. Tudo bem, doutor? Pode chamar o doutor que você é engenheiro, entendeu? Agora nós estamos aqui com a máquina bonita, tal. Qual é a função sua sobre isso aqui? Então, Pelaz, eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, né? Sim, e pelo convite. E hoje a gente está com um aparelho de ventilação pulmonar, que é um respirador, e acabar me apresentando, né, para você, né? Eu sou engenheiro eletricista, me especializei em engenharia clínica e biomédica e sou mestre em ventilação pulmonar. Como iniciou a sua profissão? Então, Pelaz, a gente acabou vindo para essa área hospitalar, essa área da saúde, em 2001. E o interesse foi um interesse enorme nessa área da saúde, despertou esse interesse. E com a prática a gente foi trabalhando nessa área da saúde e aí veio a ideia de fazer engenharia. Como não existe engenharia em equipamentos médicos hospitalar, só existe a pós, né? A especialização, eu resolvi fazer engenharia eletricista, né? Engenharia elétrica, e me especializei na área de engenharia clínica, e ao longo do tempo a gente foi trabalhando nessa parte de ventilação pulmonar. Doutor Rodrigo, quem está nos assistindo nesse momento está querendo saber, eu acho, em casa, o que quer dizer isto aqui? Vamos lá. Explica aí para quem está nos assistindo. Vou explicar para vocês aí. Esse aqui a gente tem um respirador, algumas pessoas conhecem como ventilador pulmonar, correto? Esse foi de suma importância na pandemia, esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui salvou muitas vidas, né? É usado nas UTIs, né? Esse aqui é um equipamento hoje que ele ventila infantil, isso aqui quer dizer o quê, doutor? Desculpa perguntar aí. Isso aqui é um pulmão artificial, né? Então, assim, a gente pede para o aparelho jogar um fluxo de ar. E aqui que coloca na pessoa para chegar lá no pulmão? Exatamente, Pelaz. Aqui é uma traqueia, certo? Correto? E isso aqui é um pulmão artificial. E essa traqueia, o médico, no caso, intuba o paciente, né? E a gente conecta a traqueia e bota o fluxo necessário, né? O médico intuba, acaba que o fisioterapeuta faz esse trabalho hoje, né? Junto com a equipe médica. Então, hoje, isso aqui é um pulmão artificial. A sua profissão é fazer instalação desses aparelhos? Como que é? É você que mexe nesses aparelhos? Então, vamos lá. Hoje a minha profissão é manutenção e treinamento para a equipe médica, né? Além da manutenção dos equipamentos de respiradores, não só respiradores, como outros equipamentos na área da saúde, hoje eu também capacito os médicos nessa parte de ventilação, médico, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, né? Recentemente, Pelaz, eu montei 10 UTI no Hospital Rio Doce, Linhares. Então, o projeto lá foi desde a obra até as instalação dos equipamentos e o treinamento foi feito pela minha pessoa, né? Certo. Eu que cheguei a fazer esse treinamento lá para a equipe médica depois de tudo montado. Hoje a gente montou uma UTI lá no Hospital Rio Doce, uma UTI limpa, né? Isso foi por causa da Covid? Por causa da Covid, que aumentou o número de pacientes, né, com problema respiratório, né, através da Covid. E a gente também está com uma nova variante, né? Tá voltando de novo? A gente tem essa notícia do pessoal de São Paulo, né, sobre... A notícia até triste, né? Exatamente, aumentou, né, que a gente tem muitos amigos em São Paulo, médicos, engenheiros, clínicos. Então, aumentou esse número de Covid. Inclusive, no Espírito Santo, ainda tem morte por Covid.
Está começando a acontecer de novo? De novo, né? Tem alguns hospitais que continua pacientes internados grave por Covid. Esta máquina aqui é nova nessa área? Então, porque antes parece que as máquinas têm que usar oxigênio. Eu vi você ligando aqui, essa aqui parece que não tem nada disso, né? Como que funciona, doutor? Então, todas as máquinas precisam de oxigênio. Até porque a gente respira 21%. Não é isso? Sim. Essa máquina aqui, ela já existe uma turbina interna e ela gera o próprio ar. Então a gente está isento do ar. Você está vendo que a gente está tocando aqui sem o oxigênio, com o ar que ela está gerando, através dessa turbina. Inclusive, Pelas, essa é uma máquina de fabricação americana. É americana? É americana. É uma máquina moderna. E essa máquina é de uma empresa que trouxe ela para o Brasil, né, que é a OxSystem. Eu até queria mandar um abraço lá para o diretor lá. Fica à vontade. Que é o Márcio, né, um dos diretores lá da empresa. E é uma máquina que é americana. E é uma máquina sensacional, né? A segurança, né? A gente sabe que os americanos hoje eles estão em primeiro lugar, né, no mundo, né? Então é uma máquina americana. E os hospitais que você trabalha aqui no estado, já tem essa máquina ou essa máquina está chegando agora? Então, esse modelo de máquina, alguns hospitais têm, são poucos, né? O Estado, ele comprou alguns equipamentos na Covid, né? Hoje tem bastante respiradores, né? Mas essa máquina aqui, são poucos hospitais que tem. Essa máquina é uma máquina que a gente não precisa do ar comprimido, ela já faz essa geração do ar comprimido através da turbina. Então a gente não precisa do ar comprimido. Então se a gente tiver algum hospital que tiver problema com ar comprimido, essa é a solução, né? A solução é essa? É essa, que a gente hoje não precisa do ar. Ela já gera esse ar através da turbina. Precisa do oxigênio, né? Porque é um padrão, né? O oxigênio. Essa importância da engenharia nos hospitais, como que funciona isso? Então, Pelas, através da Covid, as pessoas, né, começaram, as pessoas que eu digo assim, os governantes, começaram a valorizar mais essa área da engenharia clínica, que é uma área que eu acho que você nunca ouviu falar. Não, nunca. São poucas pessoas que conhecem. Que acham que é só o médico, né? Exatamente, mas é um conjunto, né? É um conjunto da engenharia clínica, junto com a equipe médica, junto com os diretores dos hospitais, junto com a equipe de enfermagem, né? Junto com a equipe técnica, com os fisioterapeutas. Então, assim, a engenharia clínica ela veio para renovar a tecnologia, né? A segurança do equipamento nos hospitais, que antigamente a gente não tinha essa segurança, essas certificações. Então, hoje o hospital é totalmente dependente da engenharia clínica. Ela precisa do engenheiro? Precisa do engenheiro clínico, precisa de uma equipe técnica para poder trabalhar junto com os médicos. Porque se você não tiver uma segurança, né, do equipamento, como é que a gente passa essa segurança para a população? Que o médico mesmo não sabe, não vai saber consertar ela, né? Não. Até porque para poder você hoje consertar um equipamento desse, você tem que ter uma engenharia, você tem que ter uma especialização, você tem que entender de ventilação pulmonar. Não é só consertar o equipamento, você tem que saber o que vai para o paciente, o que você está ofertando para o paciente para não causar um trauma no pulmão do paciente. Você acha que igual a Prefeitura de Vitória, algumas prefeituras da Serra, Vila Velha, do estado inteiro, as UPA, merece um aparelho desse? Sim, inclusive tem algumas UPAs que tem esse atendimento de Só não ventilação. Não tem esse aparelho do Hoje jeito não tem isso aí, exatamente. Hoje esse aparelho é um aparelho mais moderno, né? Mas esse primeiro atendimento que o paciente chega, né, com falta de ar, que precisa ser entubado, quem tem que fazer isso é a UPA, né? Ela As tem UPAs que fazer esse primeiro atendimento para depois encaminhar
para um hospital, né, que tenha uma UTI, né? Sim, se chegar lá nas UPAs, se não tiver isso, o cara paciente, vem passar mal ali mesmo ele corre sério risco de vir a óbito. Porque então, muitas das vezes você não tem tempo, né, até chegar em um hospital mais próximo. Então, a UPA hoje ela é obrigada a ter um ventilador pulmonar. Nem que seja para transporte, tem que ter um aparelho desse para poder fazer os primeiros socorros. E nesse caso, então, ela tem que contratar um serviço de engenharia também, né? Exatamente. Na verdade, Pelas, não só o Estado, como os municípios, né, tem que ter uma equipe de engenharia clínica, né, para poder estar certificando esses equipamentos, vendo como é que está a manutenção. A gente verifica muito isso nas prefeituras, que eles entendem essa parte administrativa. Certo. Só que a parte técnica acaba deixando a desejar. Por quê? É carente essa área de manutenção em equipamentos médicos hospitalar? É carente dessa área da engenharia clínica? É. Então, eu acho que tem que capacitar, né, treinar engenheiros, né, para atuar nessa área da engenharia clínica, e eu acredito, Pelas, que a gente tem tudo para o Estado do Espírito Santo ser referência em saúde, em manutenção, em equipamento. Isso depende só dos governantes. Sim, a partir do momento que nós estamos aqui conversando sobre isso e aparecer um aparelho desse que você trouxe aqui agora, é muito importante o governador, os prefeitos, tomar conhecimento e chamar para ter uma conversa para saber dentro do hospital qual é o tratamento, porque para não deixar acontecer igual a Covid. Falei, morreram várias pessoas, sim, né? Sim. A Covid, Pelas, infelizmente não tínhamos equipamento, infelizmente a gente é escravo da China. Não estava preparado também? Não estava preparado. Inclusive foi até importante você estar falando sobre esse assunto. Né? Eu fui convidado na época, no início da pandemia, sim, de fazer um trabalho na UFES. A gente fez esse trabalho lá na UFES. Você fez na UFES? E isso, fui convidado. Fiz um trabalho 100% voluntário, onde a gente consertamos vários equipamentos, né? Que hoje era sucata, né? Que a gente conseguiu recuperar 100% voluntário, onde que salvou vidas. Aí da UFES ali, a UFES mandou para os hospitais. E a UFES mandava para os hospitais, exatamente. Era feita essa manutenção lá. Você estava junto com os alunos, então? Isso, na verdade eu levei a minha empresa para poder fazer esse trabalho voluntário lá, para ajudar o Estado. E conseguimos salvar muitas vidas, Pelas, através desse trabalho. Doutor Rodrigo, nós vamos para o intervalo e o Fala Pelas já volta já. Olá, o Fala Pelas está de volta com o doutor Rodrigo, que é engenheiro. Doutor Rodrigo, tem alguém que fiscaliza isso? Então, Pelas, hoje quem está... que sempre, né, fiscalizou e fiscaliza é o CREA, né? Que é o Conselho Regional dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo. Ele que faz essa fiscalização. É eles que têm que trabalhar na fiscalização? Isso, eles fazem essas fiscalizações hoje. Eles que rodam os hospitais, a UPA. Isso, roda. Só que existe uma carência, sim, nesse profissional, né, de engenharia clínica. E acaba que sobrecarrega o CREA, né? E foi até bom, você está falando sobre isso, sobre o CREA, sim, que vai ter eleição agora. Dia 17. Dia 17 de novembro tem eleição no CREA, né? E eu até queria mandar um abraço para o meu amigo Jorge Silva. O Jorge é meu amigo também. Isso, é candidato, né? Gente boa, eleição. Merece, entendeu? E eu também tenho lá o Conselho Federal, né? Que eu tenho um amigo lá que é candidato, Pedro Galvez. Pedro Galvez. Né? E a Ivana. Entendi. Que além do Jorge ser presidente, e eles são do conselho
Coféia. Isso aí. Realmente então, mandar um abraço para o Pedro Galvez. E para o Jorge, que é candidato. Se ninguém tiver candidato lá, vão ajudar o Pedro também. O Pedro também, lógico, e a Ivana. Com certeza. E o Jorge, ele é candidato. A reeleição, Jorge? A reeleição. Fez um trabalho sensacional. Hoje, através do Jorge, nós, engenheiros, conseguimos assinar até para 6 empresas. Vocês conseguem assinar? Exatamente. E no caso, eu consigo assinar. Esse projeto é novo? No mandato passado do Jorge, né? Sim. Ele criou essa lei aí, e isso ajudou muito, né? Aos engenheiros. Então, é um trabalho sensacional que o Jorge vem fazendo lá, né? Então, a gente precisa de dar mais essa oportunidade para continuar o trabalho, e eu estou apoiando o Jorge, e eu tenho certeza que a gente vai criar esse grupo de fiscalização, aumentando, né, o número de engenheiro clínico para poder estar fiscalizando o governo também, né? Fiscalizando os hospitais do governo, mas não fiscalizar e ser radical. Radical, não. Para poder ajudar. Fazer a coisa bacana para ajudar. Fazer acontecer, ter uma melhora nos equipamentos, na saúde dos equipamentos, para a população, né, ter uma segurança, a população ter uma segurança também nesses equipamentos, né? Hoje esses equipamentos, Pelas, todos eles têm que ser certificados, né? Pela norma, tem que ser certificado. Para você colocar um aparelho hoje desse no hospital ou nas UPAs, como que a prefeitura faz uma licitação, coloca de qualquer maneira ou não? Não, exatamente. Você falou uma coisa certa. É feita uma licitação. Sim. E nessa licitação é adquirido, né, esse ventilador. Tem uma TR ali, né, um parecer técnico do profissional, sim, né, para saber qual equipamento que vai atender, né, numa UPA ou numa UTI, né, ou num hospital coronariano. Então, assim, depende da especificação do médico. Doutor, então vamos colocar São José dos Calçados ou lá em Santa Maria de Jetibá, se a pessoa passar mal e tiver um aparelho desse, então ele não precisa vir para Vitória no hospital, lá mesmo, se tiver uma pessoa que sabe mexer. Se tiver um aparelho desse e tiver um profissional, não precisa vir para cá. E tiver uma estrutura de uma UTI, não precisa vir para cá. Então, ele vai ser atendido lá. Se o governo fizer um bom trabalho, que vem fazendo, sim, se ele continuar fazendo esse trabalho dele e for para o interior e colocar isso no interior, se a pessoa tiver um Covid lá, assim, alguma coisa, então de lá mesmo resolve a situação dele. Isso aí. Você falou de um hospital, São José do Calçado, né? Sim. São José do Calçado, eles fizeram algumas UTIs, né? O governo inaugurou, certo, e colocaram respiradores lá. O governo vem trabalhando bem. Vem trabalhando tentando bem. Salvar as vidas. Exatamente, né? O governo vem trabalhando bem. O que a gente precisa alinhar é essa parte operacional, essa parte que não técnica. Tem ainda. Não tem 100%. O governo ele pode ser referência nível Brasil se ele criar uma engenharia clínica na área pública. Aí, governador Casagrande, o senhor está com um belo engenheiro aqui já explicando o que o senhor deve fazer nos hospitais e até para os prefeitos, né? Sim. Mas voltando a falar, o governo vem fazendo um trabalho excelente. E como a gente é um estado rico, né, onde que o governo mantém as contas em dia, tudo certinho, a gente consegue fazer uma estrutura bacana nos hospitais públicos para ser referência a nível Brasil. Aqui no estado, né? Você consegue. No estado do Espírito Santo, consegue 100%. Esse ventilador aqui, que você está aqui, pulmonal, ele, do jeito que a gente está fazendo aqui, isso aqui é a pessoa, o pulmão da pessoa, não é isso? Exatamente, é um pulmão artificial. Voltar a repetir de novo para a gente poder entender melhor. Isso aí. Porque eu sou advogado, eu não sou engenheiro nem médico. Entendeu? Sim. Então, isso aqui eu vou colocar esse aparelho lá em Apiacá, uma UPA de Apiacá. A pessoa passou mal aquela hora, falou, tá com Covid,
Ele já pode usar isso aqui lá. Exatamente. Também não adianta Pelas, ter um equipamento moderno e não saber usar. Então é muito importante não só ter o equipamento, como ter o profissional também para usar. Hoje existe a equipe de fisioterapia. Você já faz um trabalho no estado sobre isso, né? Já faço um trabalho. Hoje a gente acaba treinando alguns médicos, né? Alguns fisioterapeutas, alguns enfermeiros. A gente já vem fazendo esse trabalho, né? Porque respirador existe várias marcas de respiradores. E aí cada um tem a sua técnica diferente, que na verdade no comum é o mesmo sentido, ventilando, né? Os parâmetros, né? É o mesmo, né? A oferta para o paciente é a mesma, né? Então a gente vem trabalhando com alguns hospitais, treinando a equipe médica, treinando alguns fisioterapeutas, treinando essa técnica. É que nem você voltou falando a respeito da UPA, da Covid, né? A gente tendo um aparelho desse numa UPA e não tiver um profissional que saiba usar, não adianta nada, né? Que sabe entubar o paciente, que entuba o paciente, que coloque esse ventilador para funcionar no paciente, né? Então isso aí é de suma importância, porque isso salva a vida, Pelas. Entendeu? Então você consegue dar você consegue dar essa tranquilidade para o paciente, né? E você dando essa tranquilidade para o paciente ele consegue ser transferido até uma UTI, entendeu? Então, se a gente estiver no norte, né, a gente tem vários hospitais lá do norte, né, que tem UTI, né? A gente tem hoje lá o Roberto Silvares, né? Lá em São Mateus, São Mateus, né? Então a gente tem ali em Colatina também, tem UTI, né? A Silva Vidos. Cachoeiro, né? Também. Cachoeiro, né? Também tem, exatamente. Então tem os hospitais que é referência, né? Na Serra a gente tem o Jaime, que foi referência em Covid. Sim. E é isso aí, entendeu, Pelas? Então, agora a importância vai ser boa para as prefeituras, né? Se as prefeituras conseguir colocar isso. Sim, você falou aí de prefeitura. Teve uma prefeitura, que eu não vou citar o nome, certo, que teve um problema lá com um acidente e na hora de usar o equipamento, o pessoal teve uma dificuldade, falando que o equipamento estava com defeito. Só que, na verdade, o equipamento não estava com defeito. A pessoa que não sabia usar? Eu não sabia usar. Aí eu fui lá, fiz esse trabalho voluntário, né? Dei um treinamento. Você ajuda ainda? Ajudo. Por quê, Pelas? Isso aqui eu faço porque eu amo. Você quer salvar a saúde também. Exatamente. Eu amo isso aqui, ventilação pulmonar. Isso aí, Pelas, é igual um jogador de futebol. Ele já nasce sabendo. Sabendo, isso. Então isso aqui é um dom que Deus me deu e é uma coisa que eu amo. É isso aqui, ventilação pulmonar. Eu sou apaixonado por isso aí. Você quer salvar vidas, né? Eu quero salvar vidas. Que você, na hora de falar, quero salvar além vidas. de você não é médico, você é engenheiro. Exatamente. A gente não está aqui, Pelas, para poder fazer propaganda do aparelho. A gente está falando aqui de vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. Por isso que eu te convidei aqui, para poder... Qual a importância da engenharia nisso aqui, entendeu? Então, a engenharia, ela é de suma importância. Porque tem várias pessoas que acham que é só o médico. Só se não tiver um engenheiro, não vai funcionar. Importante. Inclusive... O médico é importante. Lógico, e muito. Muito importante. Não só o médico, como o enfermeiro. O fisioterapeuta. Isso. O técnico de enfermagem, os diretores dos hospitais. Né? É de suma importância, com certeza. Que nem eu te falo, né, Pelas? A gente é uma equipe, né? Sim. Então, e muitas das vezes, essa área da engenharia é esquecida. Né? Essa área... Tem várias pessoas que não sabem. Não sabem disso, mas se o engenheiro não tiver ligado entre o hospital, tiver aquela conexão, você não anda. Porque não adianta você ter 10 UTI e você ter 6 aparelhos desse parado. Não adianta nada. Você está comentando um negócio até interessante. Nós temos em Vitória a Santa Casa. A Santa Casa tem isso? Você sabe dizer? Santa Casa tem. A Santa Casa tem... Eu não conheço
aprofunda a Santa Casa, né? Eu não tenho feito nenhum trabalho na Santa Casa. Só não é esse aparelho novo, não, tá? Não, mas a Santa Casa, ela evoluiu muito de uns anos para cá, entendeu? Rodrigo, tá muito boa a conversa, vou fazer outros convites a você, só o Fala Pelada já está chegando no final, deixar você colocar as considerações. Antes de você colocar as considerações, quero mandar um abraço para um grande amigo meu, entendeu? Maxwell Miranda, que vem me acompanhando, é uma pessoa que luta também pela saúde e pelo instituto lá de vocês, lá do CREA, entendeu? Exatamente. Maxwell é um grande amigo, né? Maxwell, ele luta muito pelo CREA, está com a gente nessa eleição do Jorge Silva, né? É uma eleição que a gente está trabalhando muito para poder a gente fiscalizar, né? A gente melhorar essa área da saúde. Eu queria agradecer à Rede TV, queria agradecer a você pelo convite, né? Se abrindo a essa oportunidade para a gente poder falar sobre ventilação, né? Sobre salvar as pessoas. Sobre isso aí, sobre salvar as pessoas. Isso é o mais importante. A nossa intenção é salvar as pessoas. Onde que te acha, Rodrigo? Então, vamos lá. Eu tenho meu Instagram, né? Que é @digãodasaúde. Seguir a gente lá, né? A gente está fazendo um trabalho sensacional aí na saúde. E me encontra no meu Instagram, Digão da Saúde. Telefone, você tem algum contato? O meu telefone é o 27 99 531 4896. Rodrigo, muito obrigado e vamos ter outras oportunidades de convidar você a salvar vidas. O Fala Pelais fica por aqui, até a semana que vem.